Livro de Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 1 até o versículo 52. Bíblia interpretada, fácil de entender. Com o nome do Pai Eterno, verdadeiro, com o nome dele que o povo de Israel pronunciava, invocava, com o nome de Iau. E com a doutrina do Constantino, que colocou o nome no Pai Eterno de Deus, um nome falso. O versículo 1. Escute o céu e a terra, e dê atenção às minhas palavras. Versículo 2. Quem é o meu ensino, seja como a chuva que cai mansamente sobre a terra. Que as minhas palavras sejam como o orvalho que se espalha sobre a planta. Versículo 3. Eu louvarei o nome do Criador do céu e da terra, que é o Iau, e anuncie a grandeza do nosso Criador do céu e da terra. Versículo 4. O Iau, Pai Eterno, é a nossa rocha. Ele é perfeito e justo em tudo que faz. Ele é fiel e é correto e julga com justiça e honestidade. Versículo 5. Mas o seu povo se entregou ao pecado, e por isso ele não merece ser filho dele. São gente pecadora e má. Versículo 6. Povo sem juízo e sem sabedoria. E é assim que trata o Pai Eterno, Criador do céu e da terra, o Iau. Ele é o seu Pai, que os criou, e foi ele quem fundou e formou a nação de vocês. Versículo 7. Lembre do passado, daquilo que aconteceu há muitos anos, e pergunte aos seus pais o que foi que aconteceu, e peça aos velhos que eles contem o que se passou. Versículo 8. Quando o Altíssimo separou os povos e deu cada povo a sua terra, ele marcou a fronteira das nações, dando a cada um ao seu próprio Deus. Esses deuses aqui é Deus de madeira, Deus de pedra, Deus de bronze. Versículo 9. Mas escolheu Israel para ser o seu povo e descendente de Jacó. Pertence ao Iau, ao Pai Eterno. Versículo 10. O Pai Eterno encontrou perdido no deserto, numa região onde vivia animais ferozes, e chegou perto e cuidou dele, e protegeu, como se fosse a menina dos seus olhos. Versículo 11. Como a águia ensina o filhote a voar, e com as asas estendidas, pega, e quando estão caindo assim, o Pai Eterno, o Criador do céu e da terra, cuida do seu povo. Versículo 12. Ele os guiou sozinho, sem a ajuda de outros deuses, de madeira, de pedra, de bronze, de gesso. Versículo 13. O Pai Eterno deixou que o seu povo dominasse as montanhas, e eles se alimentaram das plantações, dos campos, e deu ele mel de abelha nos rochedos, e fez com que as oliveiras produzissem em terreno cheio de pedra. Versículo 14. Alimentou com leite de vaca, de cabra, deu ele a carne dos melhores carneiro, bode
e o melhor trigo, vinho mais fino. Versículo 15. O povo escolhido ficou rico, mas se revoltou contra o Pai Eterno Yahweh. Enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou o Pai Eterno, o seu Criador. Rejeitou e protetor e salvador. Versículo 16. Com seus deuses de falso, de madeira, de bronze, de pedra, de gesso, eles provocaram ao Pai Eterno, adoraram o ídolo nojento, de madeira, de gesso, de pedra, de bronze. Por isso ele ficou irado. Versículo 17. Ofereceram sacrifício aos demônios, a deuses falsos que não havia adorado, antes novos deuses que os seus antepassados não conhecia. Versículo 18. Esqueceram o seu protetor, desprezaram o seu Pai e Criador do céu e da terra. Versículo 19. O Criador do céu e da terra, ele viu o Yahweh, ele viu isso e ficou irado e rejeitou seus filhos e filhas. Versículo 20. Ele diz: eu abandonarei, então verei o que vai acontecer com ele, pois são um povo rebelde, são filho desobediente. Versículo 21. Com as suas imagens de esculturas, provocaram a minha ira, e fiquei com ciúme dos seus deuses, das suas imagens de escultura falso. Portanto, eu farei com que eles fiquem com ciúme de um povo que não é nação, com gente sem juízo, eu provocarei a ira deles. Versículo 22. A minha ira se acenderá como fogo, e acabará com tudo o que há na terra. Ela queimará até o mundo dos mortos, e incendiará a base das montanhas. Versículo 23. Farei cair sobre ele desgraça sem fim, e ferirei com muitos sofrimentos. Versículo 24. A fome matará, febre, doença, sem cura, destruirão, e mandarei animais selvagens para atacá-los, cobra venenosa para picá-los, para morder no calcanhar. Versículo 25. Fora de casa morrerão na guerra, dentro de casa morrerão de medo, serão mortos os moços e as moças, as crianças e os velhos também de cabelos brancos. Versículo 26. Eu poderia ter espalhado pelo mundo inteiro, todos os esqueceria. Versículo 27. Porém, eu não queria que os seus inimigos zombassem e mentissem, dizendo que havia derrotado o meu povo e firmando que não foi eu, o Pai Eterno Yahweh, o Criador do céu e da terra, quem destruiu. Versículo 28. Israel é um povo sem juízo, um povo que não entende nada. Versículo 29. Se eles fossem sábios, entenderia, porque foram derrotados, subiram a qual a razão do seu castigo.
e saberia qual é a razão do seu castigo. Versículo 30. Porque foi que 1000 deles fugiram de um só inimigo, e 10.000 foram perseguidos por 2.000. E foi porque o seu protetor abandonou. O Pai Eterno, Criador do céu e da terra, vendeu os inimigos. Versículo 31. Os deuses dos nossos inimigos não são tão poderosos como o nosso Pai Eterno, o Yahweh. Os próprios inimigos fizeram isso. Versículo 32. Eles são tão maus como a gente de Sodoma e Gomorra, não como parreira que dão uva, que não presta, é uva amarga e venenosa. Versículo 33. São como vinho feito de veneno de cobra, do veneno mortal da serpente. São como vinho feito de veneno de cobra, do veneno mortal da serpente. Versículo 34. O Pai Eterno, o Yahweh, lembra daquilo que os inimigos fizeram. Espera o tempo certo para castigá-los. Versículo 35. O Pai Eterno, o nosso Yahweh, ele vingará, ele acertará conta com eles. E virá o tempo que os inimigos cairão. O dia da desgraça dele estão chegando depressa. Versículo 36. O Pai Eterno, nosso Yahweh, Criador do céu e da terra, terá pena do seu povo quando vir que eles estão fracos. Ele salvará aqueles que servem, pois todos eles foram derrotados. Versículo 37. Então ele perguntará ao seu povo: onde estão os seus deuses de madeira, de bronze, de pedra, de gesso, que tem pé e não anda, e tem mão e não apalpa, tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, e tem olho e não enxerga, e tem ouvido e não escuta? Onde estão os seus deuses? Onde está o protetor em quem vocês confiavam? Nas suas imagens de escultura. Versículo 32. Vocês ofereciam sacrifício a eles, davam animais, vinho, pois que agora eles ajudem, que eles venham socorrê-los. Nunca vai socorrer. Versículo 39. Saiba todos que somente eu, o Pai Eterno, Criador do céu e da terra, que sou, o meu nome é Yahweh, não há outro deuses além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu curo, ninguém pode impedir de fazer o que quero. Isso aí é o Yahweh que está falando, o Pai Eterno. Versículo 40. Agora levanto a mão para o céu e juro pela minha vida eterna que farei isto. Versículo 41. Afiarei a minha espada brilhante e começarei a fazer justiça, e vou me vingar dos meus inimigos e castigar os que me odeiam. Versículo 42. As minhas flechas ficarão manchadas de sangue, a minha espada matará os meus inimigos, não escapará nenhum dos que luta contra mim, até os prisioneiros serão mortos. Versículo 43. Que todas as nações louve o povo do Pai Eterno Yahweh. Se vingará dos que mataram os seus servos, e ele se vingará dos seus inimigos, e perdoará os pecados dos seus povos. Versículo 44. Moisés e Josué, filho de Nun,
recitaram essa canção inteira na presença do povo. Versículo 45. Moisés acabou de ensinar ao povo de Israel toda a lei do Pai Eterno, o Iau. Versículo 46. Então diz: pense bem em tudo que ele ensinei hoje, e mande que os seus filhos obedeçam tudo o que está escrito nesta lei do Pai Eterno, Iau. Versículo 47. Não pensa que esta lei não vale nada. Pelo contrário, é ela quem ele dará a vida. Se vocês obedecerem esta lei, viverão muitos anos na terra que estão para possuir, no outro lado do rio Jordão. Versículo 48. Naquele mesmo dia, o Pai Eterno, Iau, disse a Moisés, versículo 49, vai até a serra de Abarim, aqui na terra de Moabe, e suba o monte Nebo, na altura de Jericó, que fica do outro lado do rio. Lá de cima vocês verão a terra de Canaã, que estou dando ao povo de Israel. Versículo 50. Você vai morrer ali, Moisés, no monte como Arão, o seu irmão, morreu, no monte Hor. Versículo 51. Vocês dois foram infiéis a mim diante do povo de Israel, quando estava perto da fonte de Merimbá, não longe da cidade de Gade, no deserto de Zim. Vocês dois me desrespeitaram, vocês desrespeitaram a minha palavra. Versículo 52 para terminar. Por isso você verá de longe a terra que eu estou dando aos israelitas, porém não entrará nela. Viu, Moisés? Este foi o livro de Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 1 até o versículo 52. Uma Bíblia fácil de interpretada, fácil de entender. Que o Pai Eterno de Abraão, de Isaque e de Jacó, que tem o seu nome verdadeiro com o povo de Israel, pronunciava, invocava o nome dele, naquela época, no tempo do povo de Israel, com o povo com o nome dele verdadeiro, que é o nome de Iau. O nome de Deus, quem colocou o nome de Deus no Criador do céu e da terra, foi o Constantino, fundador da Igreja Católica, que colocou o nome no Pai Eterno de Deus, um nome pagão, de ídolo. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os mal, da sabedoria e do entendimento, para que a gente possa entender a palavra dele do jeito que está escrito, mas que a gente não ficamos só por ler e nem por ouvir, mas que a gente coloque a palavra dele no fundo do coração, para que sempre a gente está meditando e obedecendo a palavra dele do jeito que ele está falando com nós. Fica tudo na paz, até o próximo vídeo, se for da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser. Uma boa noite para todos, Shalom para todos.